nessa noite. Mateus 1, verso 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, todo justo, desculpe, irmãos. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que quer dizer Deus conosco? Despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor Deus, fala aos nossos corações através da tua palavra, nos faz compreender quão precioso é ouvir, guardar e aprender a respeito do Senhor. Nos ajuda nessa noite, é o que nós te pedimos. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso para abrir as nossas mentes e colocar a compreensão, conhecimento que só pode ser encontrado no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Só um olho de água, irmãos. Meus irmãos, o casamento é um dos momentos mais importantes na vida do crente. É um momento muito esperado para todo mundo que é cristão, que professa a mesma fé que nós professamos. Isso se dá porque na nossa visão, na nossa teologia, na nossa doutrina, nós encontramos nas Escrituras uma vocação que todos nós somos chamados a seguir. Todos nós devemos trabalhar, todos nós devemos estudar para cumprir aquilo que é dito lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, e é descrito por muitos teólogos como o grande chamado da humanidade diante de Deus. Em Gênesis, Deus chama o homem e a mulher para dominar a natureza, para serem fecundos, para multiplicarem o povo de Deus. E é por isso que nós, cristãos, consideramos tanto o casamento. É por isso que nós nos guardamos tanto para esse dia. É por isso que nós desejamos tanto casar, muitas vezes, né? Quem ainda não é, quem já é, né? Gosta, né? De estar casado por conta dessas coisas. O casamento é uma expressão de obediência de um povo para com seu Deus. Para nós, meus irmãos, um povo que é escolhido por Deus para viver para a sua glória, é inegociável todas essas questões. É inegociável se guardar para o casamento, é inegociável casar com alguém que professa a mesma fé. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu tinha uns 15 anos, que foi a idade que eu conheci a minha esposa, na igreja, né, eu a conheci na igreja, e eu lembro que quando ela chegou, eu logo me encantei por esses olhos claros dela, e eu fui falar com os meus pais que eu queria namorar ela. Aí meu pai olhou para mim, um jovem de 15 anos, e disse: você não tem idade para namorar, você nem trabalha, você não faz nada ainda, só malmente escuta. E aí eu ouvi meu pai naquele dia, com um coração espremido de um jovem de 15 anos, né? Achando que aquilo ali poderia acabar com todas as minhas chances. Não, a negativa do meu pai para que eu pudesse iniciar um relacionamento com a minha esposa poderia dar um fim, né? Eu não, como um jovem, né, eu não enxergava muito à frente daquela época. Mas eu fui obediente, meus irmãos. Naquela época Deus me capacitou para isso.
E eu realmente não comecei nenhum tipo de namoro, nem escondido, nem à vista com a minha esposa, e esperei o tempo que meu pai considerou que eu esperasse para que pudesse, de fato, namorar como eu desejava. E o tempo chegou. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, 3 anos após essa conversa, eu conversei de novo com meu pai, e agora eu já estava trabalhando, eu já tinha um pouquinho, que seja de dinheiro pelo menos para pagar o sorvete. E aí eu disse ao meu pai: agora sim eu estou pronto, agora sim eu posso não só namorar, mas posso providenciar as custas que o namoro pede. E meu pai, assim prontamente, viu que eu havia vencido a etapa que ele tinha colocado para mim vencer e permitiu que eu pudesse começar o namoro. Mas o grande ensinamento do meu pai naquela época, e é uma coisa que nós pais devemos passar aos nossos filhos, é que o namoro precede o casamento, aponta para o casamento. O namoro faz parte da nossa cultura e parece, por fazer parte da nossa cultura, que é algo trivial, mas nós cristãos não vemos assim. Nós enxergamos já no namoro a mão de Deus nos conduzindo ao casamento. É por isso que nós devemos levar a sério todas essas questões. É por isso que você, pai, deve ensinar muito bem o seu filho quando é a hora exata de começar a namorar. Certamente seu filho, como eu, não vai enxergar isso sozinho. Ele vai precisar da sua ajuda. Mas essa, meus irmãos, essa história que eu contei para vocês, ela é a minha visão das coisas. Você vai perguntar para minha esposa e vai poder ouvir dela a sua versão dessa história de uma espera de 3 anos para iniciar o namoro. Mas o que Mateus parece nos ensinar aqui é exatamente isso. Uma história que é contada também em Lucas, na visão de Maria. Mateus conta na visão de José. Como eu fiz, a história dos homens parece sempre ser mais resumidas, mas não menos importante, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Mateus conta a história do nascimento de Jesus numa perspectiva do seu pai, de José, numa tentativa, como nós já vimos no último sermão, de provar a historicidade de Jesus. Jesus pertencendo à família real, à família de Davi. É isso que nós vamos perceber nesse texto. Mateus fazendo com que todas as coisas apontem para essa realidade. Jesus pertence a José, seu pai. José é o pai de Jesus, legítimo, legal, não por ter coabitado com Maria, mas por ter aceitado o seu chamado de ser pai de Jesus. Meus irmãos, essa é uma história rápida e resumida nos olhares de José. E é nos olhares de José que nós vemos o nascimento milagroso de Jesus, o Emanuel. Esse texto é muito importante para nós como igreja, porque ele também é o nosso tema anual. Os irmãos podem perceber nas nossas artes, em tudo que nós temos colocado, que a Lívia, a Júlia tem trabalhado, e tem trabalhado muito bem. Olhem por essas meninas. Nós temos visto a todo tempo o verso 23, Jesus é o Emanuel, Jesus é o escolhido, Jesus é o chamado para fazer a vontade de Deus, Jesus é o Filho de Deus. É exatamente isso que nós vamos ver nesse texto, o nascimento milagroso de Jesus, o Emanuel. Lembre sempre, Emanuel é um título para Jesus, é a prova inquestionável que ele é o Cordeiro de Deus. Predito no texto que nós começamos o nosso culto lendo lá em Isaías. Ele é aquele que pisaria na cabeça da serpente. Nós começamos, meus irmãos, esse texto, no verso 18, com um dilema muito perceptível a nós, ainda que tenhamos lido rapidamente o texto. O dilema de José na concepção de Jesus. José se encontra uma saia justa, é isso que nós percebemos no texto. O texto começa: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Por mais, irmãos, breve que essa frase pareça ser, por mais resumido que essa frase soe aos nossos ouvidos, ela em si já é uma grande questão teológica.
A palavra, meus irmãos, nascimento, que na tradução grega, a Septuaginta, né, é traduzida como Gênesis. É isso que nós encontramos no texto, né? Nascimento. Essa é a história do nascimento de Jesus. Essa palavra nascimento é traduzida como ser, tornar-se ou acontecer. O que nos leva, meus irmãos, à compreensão de que Mateus, assim como fez os primeiros versos, provando a historicidade de Jesus, a sua genealogia, como nós vemos, né, no último sermão, está mais uma vez aqui falando não de uma mitologia, não é um mito de Jesus que nasce aqui, mas é algo real, meus irmãos. É uma história que de fato aconteceu. Por mais miraculosa que ela pareça ser, ela aconteceu. E a ideia, o objetivo de Mateus é justamente provar isso. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que podemos relacionar essa palavra nascimento, ser, início, com a palavra encontrada em Gênesis capítulo 1, Reshit, né, no hebraico, lá em Gênesis 1, verso 1, nós encontramos a tradução lá como início, princípio de todas as coisas. Que nós podemos associar teologicamente essas duas palavras, dizendo que o que Mateus está nos ensinando aqui nesse momento é o início de uma nova caminhada para o povo de Deus. É um novo começo. Diferente do que muitas igrejas ensinam, muitas pessoas temam em dizer, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus veio na pessoa de Cristo Jesus. É exatamente isso que Mateus parece nos ensinar. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Filho chamado de Deus, né, para salvar a humanidade. O verso 18, meus irmãos, continua, né, contando que Maria é desposada com José, ou prometida, é um casamento já, né, prometido. Ela é noiva, se a gente pudesse trazer para a nossa realidade cultural, Maria nesse momento era noiva de José. Mas nós devemos nos atentar que o noivado na cultura hebraica, ele não era um momento que poderia ser facilmente terminado ou findado como era a nossa cultura. Não era fácil, meus irmãos, findar um noivado. Não era de qualquer jeito, como muitas vezes nós percebemos nos dias de hoje. Muito pelo contrário, era um momento geralmente um ano antes do casamento, com um peso igual ao casamento. Estar noivo, meus irmãos, naquela época era quase a mesma coisa do que estar casado. Essas duas datas, essas duas posições, né, de pessoas, o homem e da mulher, o noivado e o casamento, eram profundamente ligadas na cultura hebraica. Por isso, a dificuldade para se encerrar, como nós encontramos no texto, esse momento de noivado. Após o noivado, meus irmãos, a noiva ainda ficava na casa dos pais, né? Se encontrava o marido encontrava a sua esposa, mas ela, nesse ano pré-casamento, elas não moravam, não dividiam a mesma casa. O que acontecia é que eles já tinham um compromisso firmado, mas que esse compromisso se iniciaria efetivamente, né, com a coabitação no dia do casamento. Não havia ainda nenhum tipo de relação física, né, sexual entre os noivos, porque eles tinham um compromisso, mas não tinham ainda autorização, vamos assim dizer, para se relacionar sexualmente, que é o casamento de fato para Deus, como nós sabemos. Mateus nos diz, meus irmãos, que Maria se encontrou grávida justamente nesse momento, mas não de um amante, muito menos do seu noivo barra marido José, mas sim do Espírito Santo de Deus. Uma atividade totalmente sobrenatural é a descrição de Mateus. O credo apostólico, meus irmãos, diz em um trecho o seguinte: creio em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Era essencial, meus irmãos, para os irmãos do primeiro século, o que nós somos ensinados aqui nesse texto.
Houve um milagre, um ato sobrenatural de Deus, uma ação poderosa nessa concepção de um bebê, de uma virgem. Como um bebê pode surgir de uma virgem? Como podemos entender, meus irmãos, essa concepção, esse nascimento, essa gestação de Jesus aqui? De alguma forma, essa ideia de nascimento milagroso de Jesus foi uma das coisas mais atacadas lá no século XIX pelos liberais. Eles não acreditavam em milagres e muito menos dessa concepção milagrosa de Jesus. Um estudioso, meus irmãos, do texto bíblico chamado D.A. Carson, ele diz que quando pensamos nesse fato, no fato do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus, devemos concluir que não é em uma deidade coabitando uma mulher, mas sim uma ação extraordinária, milagrosa. Maria não é violada pelo nascimento de um filho, ela é agraciada milagrosamente para conceber o Emanuel. O que Cássio está dizendo aqui, meus irmãos, é que não há, como na cultura grega, em tantas outras culturas, um Deus se materializando e coabitando, ou tendo relação com uma mulher aqui nesse momento. O que há é uma ação miraculosa desse Deus. Há um milagre na concepção de Jesus. E nós devemos nos atentar muito bem a isso. Mas José, meus irmãos, não conseguiu, como nós conseguimos, entender o tamanho desse milagre para que Jesus pudesse nascer. Então, o texto diz que ele tomou uma decisão, ainda que complicada, ainda que envolvido de alguma forma com um amor por Maria, né? A gente vai perceber que José, mesmo se sentindo traído por Maria, ele não toma uma atitude abrupta, mas ele pensa bastante no que fazer e decide tratá-la bem, ainda que estivesse atraído, se sentindo traído de alguma forma. Ele não queria, meus irmãos, que Maria enfrentasse a ira dos tribunais daquela época por estar grávida antes da hora. Isso poderia levá-la de alguma forma à morte. Uma mulher que se encontrava grávida naquela época e fosse nesse momento de noivado, poderia ser levada à morte. A morte. Olha o quão grave para a cultura é esse nascimento. Às vezes a gente condena José por ter deixado Maria, olhando para essa história com os nossos olhos de agora. Mas José foi um homem santo, porque mesmo contraculturalmente, ele não decide condenar Maria de uma vez. Ele decide simplesmente se afastar daquilo que para ele, naquele momento, era pecado. Ele achava que Maria tinha coabitado com alguém, por isso havia engravidado. José, meus irmãos, decide cuidadosamente deixar Maria, sem humilhá-la publicamente, de forma privada. Ele decide se afastar por não entender de nenhuma forma o que estava acontecendo, não entrava na cabeça de José. Um puritano, meus irmãos, chamado White, ele vai dizer que a atitude de José aqui ela é desafiadora para nós, porque ele vê a face do mal, do pecado, na pessoa, né, que ele estava comprometido. A mulher que deveria guardar-se para o casamento agora estava grávida, mas para José isso não é um motivo de humilhação. Isso não é um motivo de morte para Maria, mas é um motivo para ele mostrar como alguém chamado por Deus faz diante do pecado. Ele trata o pecado com humildade, mas também com fé, entendendo que Deus poderia abençoar Maria, ainda que de alguma forma distante da sua pessoa, né? José decide se afastar daquilo que ele achava que era pecado, e decide também não condenar Maria à morte, humilhando ela publicamente. Meus irmãos, quantos de nós sobrepujamos ou colocamos em cima da graça, da misericórdia, em prol de uma justiça que só satisfaz os nossos corações, nós condenamos muitas vezes os nossos irmãos? O que José nos ensina aqui já nesse primeiro momento, com a sua ação, é que a graça vem antes da justiça. A misericórdia, o amor que nós devemos ter pela vida do pecador não nos deve concordar com ele, mas o que nós devemos diante do pecado é exortar o nosso irmão, é ensinar ele,
é nos afastar quando preciso, como José tentou fazer aqui, mas nunca é um ato de justiça própria. José entendia que a justiça não vinha dele, que a justiça não vinha das pessoas, da cultura. A justiça que José buscava já nesse primeiro momento, que ele já entendia, ela vinha do próprio Deus. Mas nós temos um segundo ponto aqui no texto, e é justamente o filho esperado e o cumprimento dessa profecia, é o que o texto vai continuar a dizer. Enquanto José ainda pensava sobre todas as coisas que estavam acontecendo, é o que o texto diz, ele ainda estava matutando, pensando a respeito do que estava acontecendo, o quanto a sua vida tinha virado de cabeça para baixo de alguma forma, e toda essa escuridão, toda essa tristeza que ele estava no coração, que ele tinha no seu coração, parece ter tomado ele de alguma forma. O texto nos diz que por meio de um sonho, um anjo do Senhor aparece para José dizendo: José, filho de Davi. Meus irmãos, no Novo Testamento inteiro, a gente percebe, através de repetições constantes dessa expressão, o tamanho da importância de ser chamado filho de Davi. José, é só José e Jesus que é chamado dessa maneira. E Mateus intencionalmente chama José de filho de Davi, para provar aquilo que nós falamos no primeiro sermão, que Jesus é da descendência de Davi, cumprindo a profecia que Deus deu ao rei Davi. Falamos disso no último sermão. Mas aqui o anjo se refere a José. Era importante para que Jesus fosse de fato o filho de Davi, que o seu pai também fosse o filho de Davi. Afinal, esse título era passado de pai para filho. Então, meus irmãos, pela segunda vez nesse breve texto, na nossa exposição de hoje, que é a concepção de Jesus, é atribuída a uma obra do Espírito Santo. A concepção de Jesus é atribuída a uma obra do Espírito Santo. O anjo diz a José: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Ainda que a história pareça breve, já é a segunda vez que o texto de Mateus nos ensina que essa obra é milagrosa, que é necessária uma ação do Espírito Santo para que de fato Jesus fosse gerado. É o apóstolo Lucas, meus irmãos, que nos descreve melhor essa obra miraculosa do Espírito Santo na vida de Maria. Para isso, é descrito que o anjo Gabriel diz a Maria que a sombra do Espírito, a gente pode encontrar isso lá no texto de Lucas, a sombra do Espírito envolveria a pessoa de Maria, e uma criança seria gerada no seu ventre, como resultado dessa ação sobrenatural do Espírito de Deus. O mais interessante é que isso nos leva ao texto de Gênesis 1, onde o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então Deus diz: haja luz. Na criação, meus irmãos, é o Espírito de Deus que se movia na face do abismo, e naquela escuridão, naquele breu, Deus trouxe a existência de toda a criação pelo poder da sua voz. Basicamente, se nós podemos fazer uma ponte muito clara entre a criação do universo e a gestação de Jesus, a concepção de Jesus. É a mesma sombra, é o mesmo poder que foi capaz de criar o universo, é capaz aqui de gerar uma vida no ventre de uma virgem. R.C. Sproul, um pastor, um teólogo muito famoso e muito importante para nós, vai dizer que, na perspectiva bíblica, a gênese da vida se deu, em primeiro lugar, pelo poder do Espírito da vida, o Espírito de Deus. Gabriel estava se declarando a Maria, o mesmo poder com que o universo fora feito, o mesmo poder que havia criado vida em meio à escuridão, era o poder que envolveria seu ventre com uma sombra que geraria um filho. Deus não precisa de um pai humano para que isso aconteça, meus irmãos. Ele tem o som da sua voz, na sua sombra, todo o poder de criar o universo. E assim ele faz, criando um bebê
no ventre dessa virgem. Então, meus irmãos, nós temos 3 versos muito significativos no nosso texto, o verso 21, 22 e 23. O verso 21 fala sobre a autoridade do nome dessa criança que é gerada no ventre de Maria. A escolha de um nome para o filho, meus irmãos, era algo muito precioso para os judeus. Nós percebemos isso em todo o Antigo Testamento, pais escolhendo nomes significativos para o seu filho. Era o que Deus havia dito para fazer lá em Gênesis, lá no mandato cultural, colocar nome na criação de Deus. Mas é no Antigo Testamento ainda que o Senhor escolhe o nome de crianças que tenham propósitos, propósitos significativos, as crianças importantes que representavam algo importante na história da redenção. É o próprio Deus que escolhe os seus nomes. Foi assim com Zacarias, o seu filho João Batista, em Lucas 1,13. O que Deus está dizendo, meus irmãos, a José, é que essa criança não pode carregar um nome qualquer, porque, em última análise, ela foi gerada não por José, mas pelo Espírito de Deus. Jesus foi gerado pelo nosso Senhor, pelo seu Pai, Deus. O nome que está acima de todo nome é Jesus. Etimologicamente, meus irmãos, o nome Jesus significa Jeová salva, o que aponta, meus irmãos, para a ideia que Jesus veio para salvar o seu povo do pecado. Um povo escolhido por Deus para ser salvo por esse bebê, por esse Jesus que nasce aqui nesse momento. Ele é a salvação para o povo de Deus. É o Wiley também, o puritano, que diz que Jesus é o nome que dá coragem aos sobrecarregados pelo pecado. O Salvador, a ponte, o mediador. Jesus veio salvar o povo de Deus, não de catástrofes ou inimigos armados como um herói qualquer. Jesus veio nos salvar da pior calamidade que uma criatura pode encontrar: o juízo, o justo juízo de Deus. É isso que o nome de Jesus representa para o seu povo: o livramento, a misericórdia, a graça diante desse Deus. O nascimento miraculoso, meus irmãos, de Jesus é o cumprimento da profecia que temos lá no texto de Isaías, que nós começamos lendo aqui no nosso culto, o que nos leva a um significado muito profundo acerca da função de Cristo nos eleitos de Deus. O nome dele não é Emanuel, mas é Jesus. Mas Emanuel descreve a sua função para o seu povo, descreve o que ele fará a seu povo. Ele é chamado Emanuel, meus irmãos, porque ele é a presença encarnada desse Deus. Ele é o Deus conosco. Ainda que seu nome próprio seja Jesus, apontando para a nossa salvação, ele é a nossa salvação, mas ele também é Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Deus, e só por ser Deus, meus irmãos, que ele pode nos dar salvação. É necessário ser Deus para que nós pudéssemos ser salvos, e Jesus é esse Deus conosco. Jesus é a representação de um Deus que não simplesmente nos salva de qualquer maneira, de uma maneira distante, mas nos salva para nos relacionar pessoalmente com Ele. É essa a representação de Jesus para o seu povo. Para nós, Jesus é um Deus que escolhe se relacionar conosco. Jesus, meus irmãos, é Deus, porque Ele nasce miraculosamente da sombra do Espírito Santo de Deus. E é homem, porque Ele nasce do ventre de uma mulher. Nós, meus irmãos, só podemos descansar seguros na fé que professamos por conta da compreensão da encarnação que nós podemos ter diante do texto bíblico. Jesus é Deus, e só por isso pode assegurar a nossa salvação nas suas mãos, a nossa fé nele. Só por isso, só porque Ele é Deus, nós podemos ter fé, uma fé genuína e salvífica da sua pessoa. Só por isso Ele pode endireitar os nossos caminhos. Só por isso, meus irmãos, Ele pode nos fazer
vitoriosos sobre o nosso pecado, só porque Ele é Deus. Só por isso, meus irmãos, pode ser o fogo, só por isso Ele pode ser o fogo que nos purifica, que nos santifica, que nos leva novamente ao encontro de Deus Pai. Jesus é homem, meus irmãos, e só por isso Ele pode nos mostrar como vencer o pecado, a tentação do nosso dia a dia, vivendo como um de nós, se cansando como nós nos cansamos, sentindo fome como nós sentimos, sentindo sede, chorando, se sentindo dor, padecido. Só sendo homem para nos provar que há como viver a Deus. Somente alguém assim, meus irmãos, com duas naturezas, poderia perfeitamente mediar a igreja do Senhor até Ele. Só alguém assim, com duas naturezas, pode pagar esse preço alto demais, caro demais. Só sendo homem, só sendo Deus. Jesus, meus irmãos, é 100% homem, 100% Deus. Que nos leva ao nosso terceiro ponto, a obediência a esse propósito de Deus. Os dois últimos versos, meus irmãos, que nós encontramos nesse texto, apontam para a obediência de José ao compreender todas essas coisas. Ao contrário dos versos iniciais, que apontam para José e Maria morando em casas diferentes, agora José recebe, é o que diz o texto, Maria. Mas, muito embora morassem juntos, o apóstolo Mateus parece que quer reafirmar o quão milagroso é o nascimento de Jesus mais uma vez. E é por isso que ele diz que José e Maria não tiveram relações sexuais até que o menino nascesse. O próprio texto, meus irmãos, nos leva à compreensão que essa abstenção sexual se deu apenas nesse período, até Jesus nascer, de 9 meses, de um ano que seja, até Jesus nascer. Quebrando toda a ideia católica romana de virgindade perpétua, ensinada pela Igreja Católica. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Maria teve sim relações sexuais com José depois que Jesus nasceu. Um comentarista bíblico chamado William Hendricks vai dizer que é natural que haja relação sexual entre um casal casado. Afinal, o próprio Deus fez o matrimônio com esse propósito. A relação sexual do marido com a sua esposa é algo santo aos olhos de Deus. Deus fez o matrimônio com esse propósito, de que o homem e a mulher coabitassem e gerassem o povo de Deus, filhos para Deus. Esse é o propósito encontrado lá em textos como Gênesis 1:28, Gênesis 24:60, Provérbios 5:18, 1 Coríntios 7, versos 5 a 9. E também a falta de relações sexuais, meus irmãos, ela é condenada ao povo de Deus. O homem e a mulher casada não podem se abster de se relacionar sexualmente. É isso que diz o texto de 1 Coríntios 7:5, Gálatas 5, 22 e 23. Portanto, meus irmãos, nós podemos seguramente afirmar, nós podemos seguramente dizer que Maria não se manteve virgem diante do matrimônio, sabendo que tanto José, como é provado no nosso texto, José se preocupava com os mandamentos do Senhor, se preocupava com as ordens de Deus. José se preocupava com isso, assim como Maria também. Nós percebemos no texto de Lucas, Maria também com essa preocupação de obedecer a Deus a todo tempo, e eles conheciam a palavra do Senhor. E provavelmente obedeceram, se relacionando para a glória de Deus. José, então, meus irmãos, o homem de Deus, chamado por ele para ser pai legal de Jesus, obedeceu sem questionar as ordens do anjo do Senhor, e chamou o menino de Jesus. Hoje de manhã, os irmãos que estavam aqui, nós falamos sobre a obediência que os filhos, que os chamados por Jesus têm. E essa obediência sem questionamento, ela é
rápida, ela é instantânea para aqueles que são chamados por Jesus, e é exatamente isso que a gente vê José fazendo. Diante da ordem de Deus, toma Maria como sua esposa, José obedece sem questionar. José compreende que foi chamado para receber, né, melhor dizendo, a melhor bênção que um pai poderia receber, que é ser pai do Filho de Deus, que é ser pai de Jesus Cristo. Sproul vai dizer, meus irmãos, que no sentido máximo, Jesus recebeu o seu nome de Deus, que é o Pai Supremo, que é o seu Pai Supremo. No sentido imediato, Jesus recebeu o seu nome de José, a quem foi concedido o invisível privilégio de ser Pai terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. E que privilégio é fazer parte do plano redentivo de Deus. Que privilégio é para José ser escolhido por Deus para cuidar do seu filho. Meus irmãos, a história de José nos ensina que obedecer à vontade de Deus, que nós devemos obedecer à vontade de Deus, ainda que isso seja um desafio cultural, ainda que isso seja um desafio eminente nas nossas vidas. O Senhor não nos chama para questionar as suas ordens, Ele nos chama para obedecer cada uma delas, ainda que isso seja doloroso para nós, ainda que nós não entendamos ela muito bem, como José parece não entender no início do Cristo. Nós somos chamados a obedecer às ordens de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que ao olharmos esse relato, o relato do nascimento milagroso de Jesus, nós somos confrontados com a profundidade do amor de Deus, da sabedoria de Deus, em cumprir cada uma dessas promessas e revelar o seu plano redentor para a humanidade. Nessa história, meus irmãos, nós vemos a soberania divina agindo de uma maneira extraordinária, desde a concepção miraculosa até a obediência irrestrita, exemplar de José, o pai terreno de Jesus. Diante, meus irmãos, das circunstâncias desconcertantes e desafiadoras, José, nós podemos aprender com José, que enfrentou o dilema de confiar na vontade de Deus. Mesmo quando tudo parecia contradizer a lógica humana, José se faz obediente. Sua disposição em escolher Maria e assumir essa paternidade de Jesus não apenas demonstra uma integridade da fé de José, da pessoa de José, uma compaixão dele, mas também revela uma submissão imediata e irrestrita às decisões divinas. Assim como José, meus irmãos, nós somos chamados a obedecer a esse propósito de Deus nas nossas vidas. Mesmo quando a gente não compreende o que está acontecendo, mesmo quando a nossa lógica humana parece ser afetada de algum modo, sua vontade, muitas vezes, meus irmãos, a vontade de Deus nos desafia e nos leva muito além dos limites da nossa compreensão. Mas nós podemos fielmente confiar nesse plano perfeito de Deus. Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra das nossas vidas há de terminar. O nascimento de Jesus, meus irmãos, o Emanuel, não apenas cumpre as profecias do Antigo Testamento, mas também inaugura uma nova era da redenção, uma nova era de reconciliação entre Deus e a humanidade. Esse é o Cordeiro verdadeiro, que há de se sacrificar por cada um de nós. Ele é o cumprimento das promessas divinas, a encarnação do amor de Deus nas nossas vidas. Se em algum momento da sua vida você duvida do amor de Deus, olhe para a cruz, meus irmãos. A cruz representa o sangue do próprio Deus derramado por cada um de nós. Em amor por cada um de nós.
Que possamos, meus irmãos, como José, responder com fé e obediência a esse chamado de Deus em nossas vidas, confiando a todo tempo, na providência de Deus, seguindo o exemplo de Deus e o seu amor sacrificial, dando a nossa vida por completa, como fez o nosso Senhor Jesus, e entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus. O nascimento milagroso de Jesus nos inspire, meus irmãos, a viver essa harmonia, em harmonia com a vontade divina, obedecendo a Deus, buscando sempre glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, em todas as áreas das nossas vidas. Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos capacite a viver vidas que refletem genuinamente a verdade do Evangelho, proclamando de todas as formas a esperança da salvação, encontrada somente em Jesus, nesse Jesus aqui, o Emmanuel, o próprio Deus conosco. Que assim, meus irmãos, possamos encerrar esse momento de reflexão na palavra de Deus, compreendendo o tamanho do amor expresso na pessoa de Jesus. Deus nos ama, meus irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que João 3,16. Vamos repetir esse versículo todos juntos? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele a encarnação de Cristo, meus irmãos, aponta para a nossa vitória, para o nosso chamado. A encarnação de Cristo aponta para onde nós deveríamos ir, parecer, e nós não vamos, porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Que nós possamos meditar nisso durante a nossa semana, reconhecendo que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o motivo da nossa salvação, que é por causa dele que somos chamados a cultuar esse Deus, que é por causa dele que nós não sacrificamos mais animais, porque um dia ele se sacrificou por cada um de nós. É por causa dele que o culto ao qual nós viemos todos os domingos não tem sangue nenhum. Imagina o Antigo Testamento, o culto parecia ser algo trevoso, né? O que alguns teólogos dizem. O culto era algo sangrento, era algo mesmo feio, um sacrifício de um animal cortado ao meio. Você já parou para pensar isso? É por causa de Jesus que nós não fazemos mais. Nós podemos cultuar belamente, com beleza, né? Melhor dizendo, ao nosso Deus. Porque um dia houve um sacrifício real, que foi capaz de salvar cada um de nós. E é por isso que nós podemos nos render. Eu te convido a fazer isso nesse momento. Fique de pé, faça uma oração comigo, colocando a sua vida por completa diante de Cristo, diante desse Deus conosco, desse Emmanuel, que te chama nessa noite para se relacionar com Ele, que te chama nessa noite para viver uma vida em adoração. Meus irmãos, curve não apenas os seus joelhos, mas curve o seu coração diante desse Deus. Se convença que não há vida longe dos caminhos do nosso Deus, que não há vida distante de Jesus. Se convença disso, ore ao Senhor silenciosamente.